Então, nós vamos estar fazendo o devocional hoje sobre Ana. Ontem a mamãe fez um vídeo, um devocional até para apresentar com as irmãs lá do grupo. E assim, depois disso eu acabei lendo essa parte do Cântico de Ana. O Cântico de Ana é uma oração em agradecimento. Na verdade, Ana é a mãe de Samuel. Vocês já viram falar sobre isso? Ana, ela era uma mulher estéril. Vou falar só um pouquinho um resumo do capítulo 1, diz 1 Samuel. Ana era uma mulher estéril e o esposo dela, ela não podia ter filho, e o esposo dela acabou tendo uma outra mulher. O nome do esposo dela é Eucana. Ele acabou tendo uma outra mulher. Naquela época podia ter mais mulheres, se caso a mulher fosse estéril, o homem podia ter uma mulher para que ele pudesse ser pai. E essa outra mulher, que o nome dela era Penina, ela teve vários filhos. Aí a gente imagina uma mulher que não tem filhos, aí o marido arruma uma outra mulher no qual ela dá vários filhos para o marido. E imagina a humilhação que é de uma mulher não poder gerar um filho, né? Então Ana e Eucana e Penina e os filhos subiam todas as vezes ao monte, né, até o templo, para uma vez por ano, e eles faziam isso todos os anos para poder adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, enfim. Mas a oração de Ana lá no templo, todas as vezes era para quê? Para ela ter filhos. Para ela ter filhos. Mas nesse momento, nesse tempo aí que Ana não podia ter filhos, ela foi humilhada pela Penina. Ela foi humilhada com a situação de ver o marido dela com uma outra mulher, com um monte de filhos. Peraí, filho. E para ela não era fácil, né? Imagina uma mulher não ter filhos e ver uma outra com um monte de filhos, e além do que essa outra ali provocando ela o tempo todo. Até que um dia a Ana estava orando e o sacerdote Eli, que na verdade ele fazia o papel de um pastor hoje, né? No caso, o sacerdote, ele olhou para Ana, e Ana lá no versículo 10 do capítulo 1, tá falando que Ana, ela com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, imagina, amargura de alma significava que Ana já não estava aguentando mais. E ela fez o quê? Ela orou a Deus com muito choro. Ela chorou abundantemente. Então, imagina a Ana dobrada, prostrada diante de Deus, chorando muito, 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 em busca do quê? De uma resposta do Senhor. E Ana, ela poderia ter ficado triste, ter brigado com Penina, poderia ter reagido às provocações de Penina, mas em momento nenhum diz a Bíblia que Ana, ela reagiu contra as atitudes de Penina. Muito pelo contrário, Ana, ela levou as dores dela ao Senhor, aos pés de quem? De Deus. E quando a gente faz isso, vindo para a nossa vida hoje, quantas situações a gente vive no nosso mundo, quantas pessoas nos provocam, quantas pessoas, por exemplo, às vezes você vai fazer algo, você não consegue alcançar aquele nível ali, e outras pessoas vão e te provocam. Quando a gente quer algo do Senhor, quando a gente quer muito algo do Senhor, o que a gente precisa fazer? Orar. Entregar tudo, as nossas dores nas mãos do Senhor. Ter fé, persistência. A Ana foi persistente. A palavra diz que ela ia todos os anos, e o homem tinha a mulher Penina teve vários filhos com o esposo dela. Significa que ela ficou muitos anos passando por essa humilhação, né? Mas ela não desistiu. E aí ela fez um voto a Deus, dizendo que se Deus desse a ela um filho, ela iria dar esse filho, devolver a Deus esse filho para que ele servisse. Então, na verdade, Samuel, ele já era um propósito. Samuel, ele era um propósito que Deus usou a dor de Ana para que esse propósito se concretizasse. Então, o que eu entendo? Que Deus, ele usa algumas situações da nossa vida, algumas situações difíceis na nossa vida, para que o propósito venha acontecer. Então a gente já viveu várias situações que Deus ele causou em nossas vidas para que algo venha acontecer, e hoje nós ainda vivemos situações talvez difíceis, porque lá na frente, quem vê lá na frente é quem? Deus. Então se nós caminhamos com o Senhor, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ainda não está do jeito que a gente queria que estivesse, significa que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele faz acontecer da forma dele, porque só Ele sabe o que vai acontecer lá na frente.
né? Ana foi assim abençoada, não só com Samuel, mas Deus deu mais filhos a Ana, mas foi devido tudo que ela fez e confiou, né? Então ela confiou no Senhor. E aí tem uma mensagem que eu ontem lendo, eu falei, nossa, eu acabei não falando isso no devocional, mas me chamou muito a atenção. Lá no versículo 7, quando Ana estava orando, Eli olhou para... 17, isso. Quando Ana estava orando, Eli olhou para Ana e falou, nossa, ela está embriagada, deve estar bêbada, deve estar maluca. Então, gente, imagina como Ana estava. Ali orando, deveria estar ali clamando sem lembrar de quem estava do lado. Então, quando nós vamos à igreja, nós às vezes se preocupa com o que está do lado, com o que está do outro lado, mas aquele momento é nosso, meu e de Deus. Então, o meu louvor, a minha adoração, o meu glória a Deus, o meu aleluia, ele precisa ser somente para o Senhor, sem se incomodar com quem está do lado. Porque cada um ali sabe o que veio entregar para o Senhor. Ana, ela foi até ali para entregar o desespero dela mesma, as dores dela, toda aquela situação que ela viveu de humilhação diante daquela situação. Mas ela cansou e ela falou, Deus, eu quero, eu preciso. E ela chorou e ela entregou. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Ana. Então no 17 está falando assim, então respondeu Eli, que era o sacerdote, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, quando ele falou que ela estava bêbada, ela falou, não, meu senhor, olha só, ele foi lá e falou, você tá bêbada, o que tá acontecendo, né, alguma coisa do tipo, né, eu com minhas palavras, mas aí ela olhou e falou, não, meu senhor, eu não tô bêbada, eu não sou de Belial, ela falou, porque eu tô entregando a multidão de desgosto, eu tenho falado com Deus até agora, porque eu tô entregando, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ela estava entregando tudo aquilo que estava doendo, machucando ela, e ela entregou o quê? Na mão de quem? Do Senhor. Então ele foi e falou, vai-te em paz, e que Deus conceda a petição que você fizeste. E Ana... disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Aí assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, esse versículo 18, ela não estava comendo. Lá quando Eucana subia lá com todos, eles comiam, dava a melhor parte para ela, mas ela não queria comer. Ela estava tão desesperada, ela estava tão angustiada que até a fome ela perdeu. Se ela tivesse nos dias de hoje, iria falar que ela estava em depressão. Em depressão, porque ela nem queria comer. Quando uma pessoa não está triste, ela não fica assim, não quero comer, não quero nada. Então Ana estava desse jeito. Mas aí o 18 fala que ela foi, e aí o semblante dela já mudou, e ela foi, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mas quando ele falou para ela, vai... porque Deus hoje ele te concede a petição que fizeste, naquela hora ela recebeu a mensagem do Senhor. E uma vez que ela recebeu a mensagem do Senhor, o semblante dela já mudou. Então o milagre do Senhor não é assim, agora você vai ser abençoado e tá tudo bem. Não, às vezes Deus ele vai transformando a gente por dentro. Como foi o que aconteceu com Ana. Ela já saiu dali com semblante diferente. Ela já começou a comer. E aí foi onde o marido dela concebeu com ela, né? Acabou indo, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Então Ana acabou engravidando, mas não foi naquele mesmo momento, né? Foi um tempo depois, porque isso sucedeu que passado algum tempo, né, Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. No 20, tá falando que ela deu um tempo depois. Então, às vezes, Deus ele quer que você receba a bênção, mas antes você vai se preparar para isso. Você vai orar, Deus vai começar mudando, Deus vai começar mudando o seu coração, sua mente, seu semblante. Você vai começar a agir como se a bênção já tivesse o quê? Acontecido, né? E aí foi onde Deus deu o privilégio dela ser mãe, né? E aí chegou o momento de Ana entregar Samuel. Primeiro Ana cuidou dele, deu mamar pra ele. Quando ele foi crescendo, né, ainda criança, ele desmamou. Quando ele desmamou e ela viu que ele já não dependia dela para se alimentar,
Aí ela falou, agora é a hora de eu entregar o meu Samuel. Então Deus, ele te dá a bênção, e às vezes eu falo muito também sobre nossa fidelidade com Deus em tudo, né, de servir a Cristo, de falar de Jesus, de entregar o nosso Samuel. Deus não deu pra gente? Então, por que a gente, quando Deus ele não faz pra gente, por que a gente também não devolve? Pega pra mim também um pouco de água, filho. Por que a gente também tem a dificuldade de glorificar o nome do Senhor e devolver? Tá misturado, tá? E devolver pra ele, conforme aquilo que ele fez conosco, né? Então, Ana recebeu Samuel, deu mamar, e ela fez o que ela cumpriu, o que ela prometeu no voto, ela cumpriu. Tá entendendo, Gu? Aí ela entregou Samuel para poder servir a Cristo, conforme foi falado, né? E aí o que eu vou pregar? O que eu vou passar de reflexão aqui? Após tudo isso, Ana, ela fez uma oração, o cântico de Ana, mas essa oração de Ana foi algo muito surreal, porque às vezes a gente recebe a bênção, a gente não volta para o quê? Pra buscar ele novamente. Não, às vezes a gente recebe algo e a gente não volta a Deus para fazer o quê? Agradecer. Para agradecer. Então nós temos que lembrar disso. Deus, a gente vai orar, passar pelo processo. Nós vamos cumprir o nosso voto, mas nós precisamos o quê? Agradecer. Então Ana, ela não deixou de agradecer. Aí chegou o tempo em que ela subiu de novo até o templo, junto com o esposo, levou Samuel e chegou lá, ela foi lá e entregou Samuel. E ela adorou a Deus, porque ela teve um filho. E o filho dela foi servir a quem? A Deus. E aí tá aqui, no cântico de Ana tá falando assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então Ana, ela reconheceu que quando ela estava lá na tribulação, lá naquela dificuldade, naquele processo, ela buscou, mas o Deus foi o maior, foi aquele que respondeu, foi o fiel na vida dela, ele foi fiel, ele prometeu e ele cumpriu, né? Deus, ele é fiel. Aí a palavra do Senhor diz aqui no 3, no capítulo 2, não multipliquei palavras de altivez, nem saia coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor, o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Quando Ana fala essa mensagem aqui, eu me lembro de quando Penina estava lá provocando ela. Penina estava lá provocando, mas aí não teve palavra de altivez sobre a vida de Penina. Nem saiu coisas arrogantes da boca de Ana para a vida de Penina. Porque o Senhor é Deus de conhecimento. Então, uma vez que ela não fez isso, Deus, ele conhecia o que estava no coração de quem? De Ana. Então, essa oração de Ana aqui é algo surreal. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ó, o arco do forte. Quem era o forte naquela época, naquele momento? Que parecia ser forte? Penina. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Quem parecia que estava tropeçando era Ana, mas ela foi cingida de quê? De força. É muito forte. Aí o Senhor, cadê? O 8 tá assim, levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre mundo. Foi isso que Deus fez com Ana. Ele levantou ela do pó, ele exaltou ela, porque ela era uma necessitada. Ela recebeu a glória do Senhor, a bênção do Senhor, mas ela creu, né? Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Quem era o santo? Ela. Quem era a ímpia? A Penina. Então, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então não é pela força, é pelo quê? Pela fé. Poder da fé e da oração. Entendeu? Então Deus é maravilhoso. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ana era ungida, então Deus exaltou ela. É forte, é muito lindo. Tem uma parte aqui que eu não posso deixar de falar. Peraí, deixa eu ver se eu vou encontrar. Bom,
é isso, gente. Então, eu acho que é essa mensagem mesmo que eu ia passar. E Deus, ele é fiel. Ana foi lá, ela orou, ela louvou a Deus, ela entregou Samuel e ela louvou ao Senhor, porque Penina era aquela que afligia ela. E agora Deus concebeu o desejo do coração dela, né? Concedeu, aliás, o desejo do coração dela, e ela foi exaltada diante de toda a dificuldade. Então, que nós venhamos aprender com Ana, que mesmo que a gente tenha vida infértil, alguma coisa na nossa vida está passando por uma dificuldade muito grande, mas o processo é necessário. Mas quando a gente faz aquilo que Ana fez, ela foi persistente, ela orou, ela não desistiu, ela não reclamou, ela não retribuiu olho por olho, dente por dente, né? Aquela situação que a gente sempre fala. Mas ela foi lá e entregou todas as dores nas mãos do Senhor e Deus realizou o desejo do coração dela. Amém? Que Deus abençoe.